Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha vida pequenina, a minha vida humana, a minha vida, amado Deus, muitas vezes carnal, a minha vida que muitas vezes está com o coração duro, está com a mente dura, a minha vida que muitas vezes, Deus, é falha, é fraca. Aqui está a minha vida, Deus, uma vez mais atrás desse púlpito, para proclamar a palavra do Senhor aos teus filhos, às tuas filhas que se reúnem aqui uma vez mais. Peço a tua ajuda, Senhor, peço o teu socorro, peço que o Senhor repouse sobre mim a tua graça, a tua misericórdia, me ajude, Deus, no proclamar desta palavra, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja tudo, absolutamente tudo do teu coração e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué capítulo 24. Versículo 15. Livro de Josué, sucessor de Moisés. É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Palavras de Josué. Assim Josué abriu a boca diante de uma multidão e disse: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje. Tinha que ser proibido, né, moto à noite, principalmente em frente de igreja. Josué capítulo 24, versículo 15, assim diz a palavra de Deus: Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou seja, no Egito, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diante de uma multidão, esse homem, esse esposo, esse pai de família abriu a boca e disse: Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 e os versículos seguintes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 34, para ser mais exato. Diz assim: Então a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Meus irmãos, prestem bem atenção. As autoridades rasgaram as roupas de Paulo e Silas. Sabe o que significa? Eles ficaram nus, tiraram as roupas daqueles homens e desceram a porrada neles, porque eles estavam pregando o Evangelho. Vida de crente hoje é fácil, né? É sair de casa arrumadinho, desodorante no sovaco, perfume no pescoço, senta em uma cadeira mais ou menos confortável, 4 paredes com ventiladores. Vamos voltar no tempo para ver quem ia ser crente durante um só dia. Difícil a vida de crente, meus irmãos. Há 2000 anos atrás era porrada, era cusparada. Mas não durma nesse conforto que vocês têm hoje, não. Não durmamos nesse conforto que nós temos, não, porque o princípio das dores está chegando. No princípio das dores, a palavra de Deus diz que até os de dentro da nossa casa irão nos denunciar como cristãos. No princípio das dores, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse, profetizou, que até mesmo os nossos parentes irão nos entregar aos algozes para nos torturar por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Por enquanto está sossegado, mas coloque esse joelho no chão e comece a orar, porque o princípio das dores vai começar, e esse tempo de perseguição que um dia os nossos irmãos há 2000 anos atrás enfrentaram, nós também iremos enfrentar. Pastor, o senhor está falando da grande tribulação? Não, eu estou falando do princípio das dores. A igreja passará pelo princípio das dores. Amém? Então se prepare. E depois de lhes darem muitos açoites,
os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia tirar a própria vida, pois pensou que os presos tinham fugido. O carcereiro ficou com medo, porque ele era o responsável por aquela prisão. Aconteceu um terremoto, as grades se abriram, e na escuridão ele pensou o quê? Eita, todo mundo fugiu, eu vou ser castigado, e o castigo era a morte. Então ele quis antecipar o sofrimento dele, tentando se matar. Mas aí, Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Alta madrugada, teve um batismo de madrugada. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus familiares manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Meus irmãos, no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, nós aqui lemos, nós aqui vimos Josué abrir a boca para tomar a seguinte decisão: ouçam, eu e toda a minha família iremos servir ao Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo dá esta recomendação àquele carcereiro que era pagão, ele era romano, ele adorava inúmeros deuses. E diante daquela manifestação poderosa, daquele terremoto glorioso, e ele sabia que foi sobrenatural, ele ficou trêmulo fisicamente, a alma dele, o espírito dele também tremeu, e ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Ou seja, ali ele reconheceu a existência de um único e soberano Deus. Então Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem tomou a decisão. Antes de ele entrar dentro da casa dele, ali ainda no cárcere, ali ainda na prisão, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Ele tomou a decisão de entregar a vida para Jesus Cristo, e naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, a esposa dele foi batizada, os filhos dele foram batizados. Se as noras residissem ali com ele, os genros residissem na mesma casa, foram também batizados, os netos. Houve salvação ali dentro daquela casa, porque aquele homem tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. Meus irmãos, a palavra nesta noite é a respeito disso. É a respeito dessa responsabilidade que repousa sobre mim, que repousa sobre você, a respeito do agir salvador de Deus na nossa casa e na nossa família. A salvação vem de Deus? Vem. A salvação é a graça de Deus? É. A salvação é a misericórdia do Senhor? É. Não existe dinheiro, não existe ouro, não existe prata, não existe esforço humano que possa fazer com que a salvação se achegue à minha vida ou à sua vida, porque a salvação vem de Deus, é uma graça de Deus, é misericórdia de Deus. A salvação foi o esforço de Jesus Cristo ali na cruz. Mas, meus irmãos, para a salvação se tornar uma realidade na nossa família, nós temos que tomar a decisão de declarar que a nossa família é do Senhor,
que a nossa casa é do Senhor, que eu e a minha casa, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Porque, meus irmãos, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa não é automático. Pode ter certeza que quando esse carcereiro levou Paulo e Silas, dois estranhos, para dentro da casa dele, certamente ele apresentou à família dele quem era Paulo e Silas. Certamente antes dele passar a oportunidade para Paulo pregar, ele ali fez uma introdução. Mulher, filhos, reúnam-se aqui perto de mim, eu tenho algo a contar para vocês. Aconteceu algo tremendo lá na prisão. Eu senti algo poderoso, eu senti o poder de Deus, aconteceu algo sobrenatural. Deus existe, meus irmãos, Deus é poderoso. Esses deuses que nós estamos adorando, esses deuses que estão lá dentro do quartinho lá da nossa casa, naquele cantinho lá de idolatria, eles não servem para nada. Eu tenho certeza que esse carcereiro fez uma pregação introdutória e logo em seguida passou a palavra para Paulo, anunciar Jesus àquela família. Mas, meus irmãos, foi uma decisão que aquele carcereiro tomou. E qual foi o resultado? A casa foi salva. Da mesma forma, Josué confrontou aquele povo. Vem cá, vocês vão continuar adorando esses deuses lá do Egito? Vocês vão buscar ajuda nos deuses dessa terra pagã? Se vocês quiserem fazer isso, problemas seus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, o tempo passou e ainda hoje nós temos que viver dessa maneira, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós temos que abrir a nossa boca e declarar a salvação do Senhor dentro da nossa casa, a salvação do Senhor dentro da nossa família, a salvação do Senhor alcançando os nossos entes queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, ficar de braços cruzados não vai adiantar nada, meus irmãos. Vou dizer algo aqui que é forte e verdadeiro. Todo mundo aqui sabe que Deus não fica de braços cruzados, não é isso? A mão de Deus está sempre agindo. A palavra de Deus diz que a mão dele está estendida. Mas quer que eu diga algo para vocês? Satanás também não cruza o braço, não. Satanás não cruza o braço. Satanás está sempre movimentando os braços de um lado e para o outro, para destruir, para arranhar, para destruir vidas e famílias. E se dentro da nossa casa não tiver uma voz, se dentro do nosso lar não tiver joelhos no chão posicionados, para declarar a mão poderosa do Senhor, fazendo recuar as mãos do maligno, infelizmente, meus irmãos, nós iremos testemunhar não a salvação que está dentro da nossa casa, mas a destruição. Definitivamente nós temos que entender isso, meus irmãos. Dentro da nossa casa nós precisamos declarar o poder de Deus, a glória de Deus. Aleluia, Deus. Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor, com os pés amarrados a um tronco, com as costas dilaceradas, e o poder de Deus se manifestou ali dentro daquela prisão, em um lugar terrível. O mesmo Deus pode fazer dentro da nossa casa, porque quantas e quantas vezes nós sentimos o cansaço, a dor, a angústia dentro da nossa casa. É tanta luta, é tanta guerra, que é como se a nossa casa fosse uma prisão. Quem aqui nunca sentiu a vontade de sair assim, sabe, sem rumo, só para sair de dentro da casa e respirar um pouco? É tanta pressão dentro da casa, é tanta luta, que a casa parece que se tornou uma prisão. Mas é justamente nesses momentos que, como Paulo e Silas, nós devemos orar, cantar, para o terremoto acontecer, meus irmãos. Aquele terremoto naquela prisão foi físico, foi uma manifestação física, de fato a terra tremeu. Mas Deus também causa terremoto no mundo espiritual. Deus também faz as pernas dos demônios tremerem. Deus também faz um terremoto espiritual acontecer para Satanás se desequilibrar e cair no chão. E muitas vezes dentro da nossa casa é necessário orar, clamar para que um terremoto aconteça, meus irmãos, para que o inimigo trema, para que o inimigo recue. Mas necessário é que nós
Nós que moramos dentro da nossa casa, venhamos levantar a nossa voz e orar, orar e orar e orar. Aleluia. Crente que se preze, meus irmãos, ora dentro da casa. Crente verdadeiro ora dentro da sua casa. Aleluia. Crente tem que orar mais dentro da sua casa do que na igreja. Sim, porque na igreja é dia e hora marcado. Aqui especialmente é terça, é quinta, é sexta, sábado, domingo. Falei sábado porque amanhã, homens, estaremos aqui novamente, tá bom? Vamos orar, não vai ter nenhuma programação, nenhum imprevisto. Amanhã estaremos aqui novamente, homens. Na igreja é hora marcada, é dia marcado, mas na sua casa é todo dia. Você está dentro da sua casa. A sua cama está dentro da sua casa, a sua geladeira está dentro da sua casa, o seu sofá está dentro da sua casa, a sua privada está dentro da sua casa. Você mora dentro da sua casa, então é lá que você tem que passar mais tempo orando. Aleluia, Deus. Mas infelizmente muitos são os irmãos e as irmãs que não oram dentro da casa, da própria casa, confiando no culto, confiando naquele período de culto, confiando naquele curto período de oração que haverá ali no culto. Não adianta, não adianta, não adianta. É a começar de dentro da nossa casa. Aleluia, Deus. É a começar de dentro da nossa casa, meus irmãos. Por isso Josué disse: eu e a minha casa, é lá dentro da minha casa, nós serviremos ao Senhor, a começar de dentro da nossa casa. Assim Josué proclamou. Aquele carcereiro compreendeu a palavra do apóstolo Paulo: crer no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Ele compreendeu. Mas é necessário proclamar, é necessário abrir a boca e profetizar, é necessário colocar o joelho no chão, levantar a mão ao céu, interceder. Aleluia. Todas as noites, meus irmãos, eu vou na cama do Levi, coloco a mão ali na cabeça dele e oro. Vou na cama do Lucas, coloco a mão na cabeça dele e oro. De joelhos no chão na sala ali de casa, toda noite antes de ir para a cama, eu oro. Pela manhã cedo aqui na igreja, coloco meu joelho aqui atrás e oro também aqui na igreja. Mas se eu fizesse isso somente aqui na igreja, a minha casa estaria totalmente desprovida de proteção, de graça, de presença de Deus. É necessário, meus irmãos, a começar de dentro da nossa casa, porque é lá que o inimigo prefere, é lá que o inimigo escolhe, é dentro dos lares que Satanás quer causar destruição. É lá dentro. Hoje pela manhã eu cheguei na escola e uma mãe estava conversando com um vigia da escola, porque ela foi hoje cedo lá na escola. Uma mãe foi na escola procurar notícia da filha de 12 anos, que há quase 30 dias sumiu de casa. Só que todo dia ela está indo para a escola. Todo dia ela vai para a escola, mas há 30 dias não dormia em casa. E ela entrou lá dentro, conversou com a diretora, depois saiu, e ela conversando, que não sabia mais o que fazer, ia procurar o conselho tutelar, para que o conselho tutelar pegasse a guarda daquela menina e desse um jeito. Aí eu perguntei à minha irmã: qual a idade dessa menina? 12 anos. Ela falou: minha irmã, não vai no conselho tutelar não, porque se a senhora for, é a senhora que vai levar uma bronca. Essa menina só tem 12 anos e a senhora já perdeu o controle dela. Se a senhora for, a senhora vai levar uma bronca do conselho tutelar. O que está acontecendo, minha irmã? Ah, eu não sei, foi de repente. De uns dias para cá ela ficou assim, eu não sei o que fazer. Mas aí a gente foi conversando, ela infelizmente enfrenta muitos problemas emocionais. Enfim, uma história assim, de muita luta que ela sofreu, muita luta mesmo. E essa menina com 12 anos de idade, há 30 dias, não dorme na própria casa, sumiu, desapareceu. E a própria mãe teve que ir na escola hoje para procurar ver a filha. A menina chegou, onde ela ficou, onde a mãe ficou, ela ficou ali. A menina chegou,
Mal teve uma conversa assim de 5 segundos. A mãe simplesmente perguntou: onde é que você estava, menino? Poxa, foi o quê? Ainda questionou a mãe: foi o quê? Entrou, virou as costas para a mãe e entrou na escola. Eu fiquei olhando assim: misericórdia. Eu perguntei: minha irmã, a senhora congrega na igreja? Sim, meu irmão, congrego na igreja tal. Eu falei: minha irmã, conversa com o pastor da senhora. Conversa com o pastor da senhora para ao menos uma vez por semana a igreja lá na casa da senhora para estar ajudando a senhora, para estar orando, para estar intercedendo. A senhora já compartilhou com o pastor, com as irmãs da igreja lá, que possa ajudar a senhora em oração. A senhora tem que fazer isso. Não vai adiantar a senhora procurar conselho tutelar, não vai adiantar a senhora procurar ninguém sem antes procurar Deus. Procura Deus, irmã. Só que eu percebi que nessa pouca conversa que eu tive com ela, eu percebi que, infelizmente, ela não tem o hábito de fazer da casa dela um lugar de oração. Eu percebi que aquela irmãzinha não é uma irmã de oração. Não estou duvidando da fé dela, não estou duvidando do caráter cristão dela, mas pelo pouco que eu conversei ali, eu percebi que dentro da casa dela falta oração. E onde falta oração, sobra contenda. Onde falta oração, sobra guerra. Onde falta oração, não falta seta inflamada de Satanás entrando dentro daquela casa. A oração levanta ao redor do crente muralha de fogo. A oração levanta ao redor da família do crente muralhas de fogo. E meus irmãos, todo mundo aqui tem família. Quantas e quantas lutas a minha família tem, a família de vocês tem. Então, meus irmãos, só existe uma palavra para explicar a não oração dentro da própria casa: preguiça. Simplesmente é preguiça. Preguiça é a palavra que explica um crente, uma crente que não ora dentro da sua própria casa. É preguiça. Não é o diabo paralisando, não é o diabo impedindo, não é o diabo colocando empecilho, é preguiça. É preguiça. E tanto é preguiça que muito facilmente passamos muito tempo na frente da televisão. Tanto é preguiça que passamos muito tempo mexendo no celular. É preguiça. Meus irmãos, a nossa vida de oração tem que ser constante, meus irmãos. Constante. A nossa família enfrenta a luta, meus irmãos. Enfrenta a luta. Faz alguns dias que eu estou apresentando diante de Deus algo que está me incomodando lá dentro de casa. Eu acho que já estava incomodando o Jennifer há algum tempo. Eu não sei se ela estava orando, mas eu tenho o costume de orar. Há algum tempo já estava lá aquela situação. Eu não me incomodava muito não, está dando para levar. Mas de um dia para cá eu comecei a me incomodar e olhar para aquela situação. Eu falei: Deus, não tem condições. A cômoda do Lucas, 4 gavetas, está só o bagaço. Desabou, cadeira, fica a roupa do lado de fora. Levi de vez em quando bate o dedinho do pé e fica mancando lá, porque ele tropeça na gaveta que está no chão. Até pouco tempo atrás eu estava me incomodando, porque qual é o meu pensamento? Então, a qualquer momento vai desafalar um pouquinho, eu vou comprar um armário para ele. Mas meus irmãos, aí também sai mês em uma coisa, um aperto com uma coisa, um aperto com outra, e não está dando para comprar esse armário. Aí eu falei: não, vou ter que pedir a Deus. Então faz mais ou menos uns 5 dias que eu estou colocando meu joelho no chão, dizendo: Deus, eu não tenho dinheiro. Deus, olha só, Deus, essa situação. Deus, entra com socorro, com a providência, me ajude, Deus. Aí eu já vou testemunhar para a glória de Deus. Há pouco tempo, hoje mesmo, antes do culto começar, eu estava aqui de joelhos orando e mais uma vez coloquei diante de Deus essa cômoda destruída, essa cômoda que está só o bagaço. E eu senti no meu coração, meus irmãos, uma paz. Senti no meu coração uma paz de que nos próximos dias esse armário vai entrar lá dentro de casa. Sabe? Veio no meu coração assim uma certeza. Veio no meu coração a certeza que essa bênção vai chegar lá em casa. Eu falei: opa, glória a Deus. Já não vou mais orar pedindo, mas vou orar agradecendo. E já estou testemunhando em forma de agradecimento. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que na casa de vocês pode ter algo quebrado. Ah, pastor, mas tem certeza que eu posso pedir a Deus algo semelhante? Sim, meus irmãos. A panela de pressão parou de funcionar, não tem dinheiro para comprar, peça a Deus. Peça a Deus. O sofá
O sofá está só misericórdia, não tem dinheiro para comprar. Fica constrangido e envergonhado em receber visita. Não tem dinheiro, está passando luta. Peça a Deus. Aleluia. Peça a Deus. Certa vez Jesus Cristo disse: se vocês que estão maus e os seus filhos pedem algo para vocês, os seus filhos pedem pão, e vocês dão pão e não cobra, não uma serpente, se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o meu Pai Celestial. Sim, meus irmãos, nós podemos pedir panela, podemos pedir armário, podemos pedir roupa. Deus, eu estou sem roupa, Deus, me ajuda, Deus, eu estou sem dinheiro para comprar. Sim, meus irmãos, nós podemos. Ele é Pai, Ele é misericordioso, e Ele supre as nossas necessidades, Ele socorre, Ele entra com providência. Mas é bíblico, é necessário colocar diante de Deus. Quando aquele cego se colocou diante de Jesus, só de olhar para ele, Jesus sabia que ele era cego. Mas o que Jesus disse? O que você quer que eu te faça? Jesus sabia que o homem era cego, mas Jesus estava ali ensinando o princípio. Por mais que Deus saiba as nossas necessidades, é necessário que nós venhamos abrir a nossa boca e apresentar diante dele as nossas necessidades. É necessário, é princípio, é oração. Orar é um princípio bíblico, orar é um ato de obediência àquilo que Deus ensina. Então, meus irmãos, em tudo, absolutamente tudo, seja para guerrear contra o inimigo, ou seja para colocar diante de Deus uma necessidade, é necessário abrir a boca. E que a mesma coisa que durante muitos anos deixou o crente mal acostumado é a tal da caixinha de oração na igreja. O crente não ora em casa, mas entra na igreja que tem uma caixinha de oração. Pô, pastor, me dá um pedacinho de papel, deixa eu colocar um pedido de oração aqui, ó, e colocar na caixinha. Caixinha de oração não faz milagre não, gente, é joelho no chão. E durante muitos anos um monte de crente ficou viciado em caixinha de oração. Vou colocar o pedido aqui na caixinha de oração. Ah, o que é isso? É aos pés de Deus, é joelho no chão, é boca no pó. Deus, eu clamo por socorro ao Senhor. Eu clamo pela ajuda do Senhor. E fazer isso dentro da nossa casa, fazer isso dentro do nosso lar, fazer isso na sala da nossa casa, no quarto, no banheiro, na cozinha, no quintal, fazer isso onde nós oramos, meus irmãos, é declarar pela fé que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E não é pela força, não é pela força. Não é, meus irmãos, pela força. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é eu obrigar o Lucas e o Levi a andar na presença de Deus. É pela fé eu declarar que eles irão andar na presença de Deus. Enquanto o Lucas for criança, enquanto o Levi for criança, sim, eu tenho autoridade e mandamento bíblico para criá-los na presença do Senhor, mas eles irão crescer, eles irão se tornar adultos, eles irão ser colocados diante de dois caminhos, o certo e o errado. Quando isso acontecer, quando eles tiverem idade para se colocarem diante dos dois caminhos, o que vai prevalecer, meus irmãos, é a oração dos pais, é a intercessão dos pais. É todo aquele tempo, eles dormindo, você indo lá colocando a mão na cabeça dele. Faça isso, Rosário. Coloca a mão na cabeça do Alisson. Faça isso. Declara: Deus, abençoe esse menino. Eu declaro meu filho nas tuas mãos. Eu repreendo todo o mal contra a vida dele. Vai crescer e será uma bênção do Senhor. Tudo isso é semente de oração. Tudo isso é você vivendo o que a palavra de Deus declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque vai chegar um tempo que não vai ser mais a nossa força, não vai ser mais as nossas ordens, vai ser a fé. Na verdade, meus irmãos, tudo é pela fé. Eu aproveito até para abrir esse parêntese aqui a respeito de pastor e igreja. Meus irmãos, pastor não tem autoridade da parte de Deus para controlar, para mandar, para ficar fuçando a vida de ninguém, não. Pastor não tem permissão de Deus
para ficar andando escondido pelas ruas, seguindo vocês, para onde vocês vão, para onde vocês deixam de ir. Pastor não é fiscal de roupa, não. Pastor tem que pregar a palavra, obedece quem quer. A responsabilidade do pastor, e ele vai prestar conta diante de Deus por causa disso, é pregar a palavra. A igreja ouve, vai obedecer ou não vai obedecer. A responsabilidade do pastor é pregar. A responsabilidade das ovelhas é ouvir e obedecer. Porque se for pela força do pastor, se for porque as ovelhas têm medo do pastor, não vai ser sinceridade, não vai ser verdade. As ovelhas é obedecer porque o pastor dá bronca, porque o pastor é durão, porque o pastor pega no pé. Todo crente que obedece à palavra de Deus, com medo do pastor disciplinar, com medo do pastor excluir, está obedecendo sem sinceridade. Mas a ovelha que obedece à palavra de Deus, porque obedeceu ao Senhor, obedeceu ao ensinamento, essa sim está obedecendo de forma sincera e verdadeira. Porque crente que só é crente na frente do pastor, quando o pastor vira as costas, deixa de ser crente. Crente que só é crente dentro da igreja, quando o pastor está aqui olhando todo mundo, dentro da sua casa não é crente. Agora, crente que ouve a palavra